Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Você fica por dentro das principais informações de Linhares e região. Nesta edição você vai ver: Dia do fim da escravatura é celebrado por estudantes de Linhares. Mais tempo para que produtores rurais façam o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Polícia investiga o assassinato de um homem na região do Pó do Shell. Ele foi morto com 10 tiros nesta madrugada. Mais um ônibus é assaltado em Linhares. Hoje é dia da nossa coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. A primeira semana do trabalhador e empreendedor de Linhares é o tema da nossa entrevista de hoje. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Neste dia 13 de maio, comemora-se a abolição da escravatura. A Lei Áurea, assinada em 1888, oficialmente pôs fim à escravidão aqui no Brasil. Para celebrar este dia, várias iniciativas foram realizadas em Linhares nesta quarta-feira e outras manifestações estão previstas para o restante desta semana. O dia 13 de maio é uma data marcante para o Brasil. Foi no ano de 1888, deste dia, que a princesa Isabel assinou a Lei Imperial, conhecida como Lei Áurea, que libertava definitivamente os escravos da época. A data tão importante para a história do país não poderia passar em branco. Em Linhares, esta quarta-feira foi marcada por manifestações sobre o tema. Hoje, dia 13 de maio, é um dia importante para a história do país. E para lembrar essa data, esta escola aqui no bairro Interlagos está promovendo diversas atividades culturais. E uma delas é a capoeira. Nós sabemos que falar sobre escravidão nos dias de hoje se torna até complicado, porque a gente vive num mundo muito tecnológico. Então existem vários tipos de escravidão. Então o que a gente aborda nesta data é a questão de buscar a liberdade, de respeitar os direitos e resgatar a cultura. Com suas raízes africanas, a capoeira chegou ao Brasil no século XVI através dos escravos angolanos. Muito comum em terreiros próximos às senzalas, a prática da capoeira era utilizada como forma de proteção dos escravos contra a violência e repressão dos colonizadores. Por causa disso, a capoeira era sempre vista de uma forma negativa, mas nos dias de hoje está inserida em atividades escolares através de programas educativos. A capoeira já vem ao longo dos anos, de muitos anos e séculos, na recriminação, o pessoal recriminando a capoeira, marginalizando a capoeira. E nós, como mestres de capoeira, estamos trabalhando para difundir a capoeira e mostrar somente a beleza, e o benefício que a capoeira traz, principalmente para os menores, os jovens, as crianças, adolescentes, no mundo que vive hoje da marginalidade. As atividades alusivas à abolição da escravatura continuam durante toda esta semana. No Centro Cultural Nice Avanza, na Praça 22 de Agosto, uma mostra ficará aberta ao público até sexta-feira. Pois é, acontece no Teatro Nice Avanza, na Praça 22 de Agosto, a abertura da mostra de quadros e artesanatos da cultura afro, produzidos por alunos da Escola Samuel Batista Cruz, o CAIC do Interlagos. A mostra vai ficar aberta ao público até a próxima sexta-feira. Mais uma mudança no primeiro escalão da Prefeitura de Linhares. O controlador municipal Cássio Dias Lopes deixa as funções para assumir a Secretaria de Planejamento. José Roberto Macedo Fontes acumulava a função de secretário no Planejamento e também na Saúde. Ele agora passa a dedicar-se exclusivamente à Secretaria Municipal de Saúde. O anúncio da alteração foi feito na tarde desta quarta-feira. O trabalho de controlador é de fiscalizar a situação financeira, contábil, de orçamento e de patrimônio do município. O novo nome para a função ainda não foi divulgado pela Prefeitura Municipal. E a polícia continua investigando a morte de Carlos César Suave, assassinado a tiros na madrugada desta quarta-feira no bairro Pó do Shell. A vítima foi atingida por 10 tiros e morreu no local. Ainda não se sabe quem foi o autor do homicídio. No local, as marcas de sangue foram cobertas por terra. O assassinato aconteceu por volta de 1h da madrugada desta quarta-feira, na Avenida Barra de São Francisco, na região do Pó do Shell. Segundo a Polícia Militar, foram mais de 10 tiros disparados contra Carlos César Suave, de 44 anos. Ele morreu na hora.
Testemunhas contaram à polícia que 2 suspeitos em uma moto se aproximaram da vítima e o carona efetuou os disparos. Alguns vizinhos contaram que Carlos era uma pessoa tranquila, mas tinha envolvimento com drogas há vários anos. Este é o homicídio de número 40 só este ano aqui em Linhares. As investigações começaram e, segundo o delegado de crimes contra a vida, a ajuda da população é fundamental para esclarecer o crime. A vítima foi alvejada logo na madrugada, por volta de 1h30 da manhã, por disparo de arma de fogo. Foi identificada como Carlos César Suave, e as investigações já se iniciaram, os investigadores já foram a campo para colher as primeiras informações e, se possível, chegar à autoria. Desde já a gente pede a colaboração da população, que sempre tem nos ajudado, passando informações de autoria dos suspeitos pelo 181 ou pelo 190. Bom, quarta-feira é dia da nossa coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Confira. Uma operação inédita para atender a demanda da indústria liberou a importação de café do Peru pelo Brasil, que é o maior produtor e exportador de café mundial. O desejo da indústria para realizar os blends, que são as misturas de variedades de café, para que elas possam concorrer com o produto industrializado importado, sempre era levantado pelo setor industrial do café, com a possibilidade de importar cafés de outros países. Mas o setor produtivo sempre se movimentou para impedir essa prática. A liberação para importações de café em grão pelo Brasil foi dada após a publicação da Instrução Normativa número 6, que aprovou requisitos fitossanitários para compras do produto da variedade arábica produzido no Peru. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Café, o interesse em importar é para fazer esses blends, as misturas diferenciadas que o consumidor brasileiro aprove e goste, mas ainda assim, a maior parte dessa mistura, segundo a associação que vai ser comercializada, essa mistura, seria constituída por cafés brasileiros. Embora agrade a indústria, essa publicação da instrução normativa gerou insatisfação de representantes do setor produtivo aqui no Brasil. Em nota, o Conselho Nacional do Café entende como inaceitável e também inconcebível a autorização para se importar café do Peru, justamente no período da entrada de safra aqui no Brasil. Aqui no Espírito Santo, o deputado federal Evaí de Mello solicitou ao governo federal que reveja a decisão de importar esse café arábica do Peru. Em conversa ontem com o secretário de Agricultura do Estado, Otaciano Neto, que esteve em Brasília também para discutir esse tema, ele se mostrou otimista em relação ao governo federal rever essa liberação. Agora vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira deve ser com muitas nuvens e previsão de chuva. As temperaturas estão em baixa. Em Linhares, mínima de 20, máxima 29 graus. Em Colatina, variação entre 16 e 29. São Mateus, um pouquinho mais fresco. Mínima 21, máxima 28 graus. Vitória, mínima de 19, máxima 27 graus. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai ver prorrogação do prazo para o cadastro ambiental rural. Nós já voltamos. Foi prorrogado na última semana o prazo para que donos de propriedades rurais regularizem o cadastro ambiental rural. O CAR, como é chamado, é responsável por integrar as informações ambientais relacionadas a áreas de preservação permanente, a APP. Com a baixa adesão dentro do primeiro prazo estipulado, o governo federal resolveu esticar o período do cadastro por mais um ano. Os proprietários rurais que perderam o prazo para o cadastro ambiental rural têm uma nova oportunidade. O prazo, que venceria dia 5 de maio deste ano, foi estendido pelo governo federal por mais um ano. Linhares possui mais de 2.000 propriedades. Segundo o chefe do escritório do IDAF, apenas 41% dos produtores fizeram CAR até a última semana. Houve muita procura dos produtores rurais de Linhares, Rio Bananal e Soretama, porque o escritório local de Linhares ele abrange os 3 municípios. De um total de 2.188 propriedades em Linhares, 1.505 propriedades em Rio Bananal e 601 em Soretama, nós tivemos uma procura só em Linhares de 900 produtores. Eles foram produtores que abriram o cadastro ambiental rural e títulos emitidos, nós já chegamos a 700 títulos.
O CAR é um cadastro eletrônico que deve conter os dados básicos das propriedades rurais e é a principal ferramenta prevista na nova Lei Florestal para a conservação do meio ambiente, além de combater o desmatamento ilegal. Esse processo de regularização, a gente faz um georreferenciamento dentro dessa propriedade do seu perímetro, da reserva legal, das áreas de preservação permanente, inclusive das áreas de interesse público e social. O cadastramento rural foi implantado no Espírito Santo em setembro de 2013. O órgão responsável aqui no estado é o IDAF, que possui um sistema próprio para receber os cadastros. O cadastro ambiental rural, nós podemos dividir em duas situações. Quando o produtor é da agricultura familiar, que possui imóvel até 25 hectares, o IDAF ele faz todo o processo para o produtor. Nós fazemos a medição do croquis, do georreferenciado da propriedade, inclusive damos apoio técnico e jurídico a esse produtor. Se a propriedade for acima de 25 hectares, mesmo que o produtor seja da agricultura familiar, a diferença é que o produtor ele tem que procurar um engenheiro ou técnico para fazer esse mapa georreferenciado e apresentar os documentos pessoais, CPF, identidade e os documentos da propriedade, que seria a escritura do imóvel e o CCIR, que é o documento emitido pelo INCRA, entre alguns outros documentos que, procurando o escritório do IDAF, nós poderemos fornecer os detalhes. Vamos agora conferir a cotação do café. Veja os números. Arábica tipo 6, cotado a R$ 397. Arábica 7, R$ 307 a saca. Conilon tipo 7, cotado a R$ 275 a saca. Mais um ônibus da aviação Joana d'Arc foi alvo de assaltante nesta semana. Desta vez, o ladrão rendeu a cobradora do coletivo na linha Rio Quartel Linhares e roubou todo o dinheiro do caixa. O assaltante foi preso horas depois. Depois do assalto, o motorista conduziu o coletivo para a Delegacia Regional de Linhares, onde um boletim de ocorrência foi registrado. O ônibus de prefixo 5260 fazia a linha Rio Quartel Bebedouro a Linhares quando houve o assalto. Segundo a cobradora, o rapaz entrou no coletivo próximo a Bebedouro e, simulando estar armado, exigiu que ela entregasse todo o dinheiro do caixa. O bandido desembarcou próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Acionada, a Polícia Militar fez buscas na região e conseguiu localizar o suspeito do crime próximo à ponte Getúlio Vargas. Ele foi encontrado com cerca de R$ 120 em dinheiro e 3 aparelhos celulares. A suposta arma usada para assaltar o ônibus não foi encontrada. O rapaz foi autuado por assalto e encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares. Uma jovem de 19 anos foi presa pela polícia na noite desta terça-feira no bairro Aviso. Ela foi flagrada com quase meio quilo de maconha embalada e pronta para venda. Um mototaxista que estava com ela também foi levado para a delegacia. Em depoimento, a jovem afirmou que o pedido para que ela pegasse a droga com um traficante do bairro Aviso foi feito por um homem morador da região do Pó do Shell. Ela negou que atue no tráfico de drogas. Disse apenas que fez o serviço porque precisava de dinheiro. Além do entorpecente, com a mulher foram encontrados quase R$ 60 em dinheiro. O mototaxista negou que soubesse que a mulher transportava a droga. Ambos foram autuados por tráfico de drogas. E a TV Sim amplia ainda mais o seu sinal. Moradores do município de Rio Bananal agora podem acompanhar a nossa programação através do canal 35. Nós estivemos fora do ar na região por motivos técnicos, por manutenção em nossos transmissores, mas os telespectadores de Rio Bananal podem acompanhar a nossa programação. E a gente pede, inclusive, que você, morador de Rio Bananal, envie sugestões de reportagens aqui para a nossa redação, para o e-mail pautalinhares@redesim.com ou ligue para o nosso telefone fixo 3373-2000. Um abraço a toda a gente, a todos os moradores aí de Rio Bananal, que a partir de agora, então, volta a acompanhar a programação da TV Sim através do canal 35 para toda esta região. Vamos agora saber as informações esportivas com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Mecânica do Trevo. 38 anos de credibilidade em Linhares. Muito bem, Cláudio Henrique. O assunto desta semana é a decisão do Capixabão de Futebol Profissional, temporada 2015. Você vê imagens aí do gol de João Paulo na primeira partida da decisão, 1-0 para o Rio Branco. O primeiro jogo foi no estádio Engenheiro Araripe, conforme você está vendo aí.
O segundo jogo vai ser no Kleber Andrade, neste sábado, a partir das 4h30 da tarde. Um rigoroso esquema de segurança está sendo preparado para este jogo. Nós, da imprensa, por exemplo, vamos ter que fornecer placas dos nossos veículos para entrar lá no Clebão. E agora a movimentação do esporte amador, vamos para Sooretama. Neste final de semana tem a 5ª festa da colheita do café de Córrego do Rodrigues. E o futebol entra nesta festa neste domingo. Confira aí na tela os jogos da primeira rodada desta competição. Primeiro jogo, 9 da manhã, Rio Branco do Barro Roxo e Bom Jardim do Pedrone. Segundo jogo, a partir das 9h30, Fazenda Agrise e Santa Lúcia. Depois, na sequência, Juventude Bom Jardim, Itapé e Celebanha, Amigos de Cariacica e Estrela, Chumbado e CDI Linhares, Lagoa e Time dos Baianos, Maciel e Lagrimal e São Jorge e CDI Linhares. Esta festa vai ter também bingo e muita música. É no interior de Sooretama, que também se liga aqui na TV Sim. Muito bem, de volta com o Sim Notícias e nesse bloco vamos falar sobre emprego e sobre qualificação também e empreendedorismo. Acontece durante toda esta semana, até a próxima sexta-feira, a primeira semana do Trabalhador e Empreendedor de Linhares. Nós vamos conversar com a coordenadora do Cine aqui da região, Cláudia Fischer. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Cláudia. Como é que está lá essa semana de atendimento? Tem sido boa, proveitosa? Nós tivemos até agora os 3 primeiros dias de atendimento, né? E nós podemos colocar que é um saldo positivo. Nós tivemos cerca de 200 atendimentos entre todos os serviços, né? Todos os parceiros que estão lá com a gente. A primeira semana do Trabalhador é um projeto desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento do município, através do Cine, né, que é a Agência do Trabalhador de Linhares, e através da Andes, que é a Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social do município também. Pois é, até a próxima sexta-feira, quem passa ali na próxima Praça Nestor Gomes, no centro, né, no coração de Linhares, vai perceber lá um veículo estacionado e o pessoal fazendo ali o atendimento a essas pessoas, né? Como você disse, são vários serviços, né, Cláudia? São vários. Nos 3 primeiros dias, nós tivemos a participação do Pronatec, do Projovem, orientação sobre cadastro único. Nós tivemos o pessoal do Prepara Cursos também, Senac, né, com oferta de qualificação. Hoje nós tivemos a equipe do CEJA, porque a escolaridade também conta muito na hora de você estar entrando no mercado de trabalho. Então, você concluir pelo menos o 2º grau é importante. Então, nós tivemos diversos parceiros, a Secretaria de Comunicação que está nos apoiando, a Secretaria de Esportes. Entendi. É uma forma de divulgar esses serviços aí para a população, né, Cláudia? Isso, eu digo que o principal objetivo mesmo, Cláudia, é a gente estreitar um pouco esses laços entre os serviços públicos que nós temos disponíveis hoje no município e a população em geral. Pois é, são serviços que estão aí acessíveis, né, à população, basta procurar. Inclusive, a Andes foi inaugurada recentemente e presta um serviço aí de formalização para quem quer ser um microempreendedor, né? Isso, a agência tem mais ou menos uns 30 dias que foi inaugurada. E a gente já está partindo já para o 100º atendimento, já, formalização. Então, lá a pessoa que já tem, né, algum comércio ou faz alguma atividade na sua própria residência que quer se formalizar, pode estar indo diretamente à agência, né, que fica anexo ao Sindicato Rural ali no centro. E lá ele tem todas as informações do qual é a documentação, o que ele precisa. Ele sai de lá formalizado, se ele quiser. Que bom. Inclusive, eu até conversava com uma vizinha que é manicure, né, e não sabia como proceder dela. A informação foi lá, já fez a formalização. É um serviço que faz com que a pessoa possa ter aí o seu CNPJ, a sua conta bancária, e é bem rápido também esse processo, né? Isso, é rápido, como eu te falei, né? A pessoa pode chegar lá e já sair formalizada da agência. Tem alguns outros órgãos da prefeitura que ela precisa estar indo, né? Para questão de alvará, mas é bem rápido, tem os benefícios também que a pessoa, ao se formalizar, tem. Então, assim, as pessoas que estão em casa, que têm alguma atividade, né, extra, ou mesmo aquela pessoa que tem um trabalho formal, mas que tem uma atividade extra e que queira ser um microempreendedor, ele também tem a oportunidade de estar criando seu CNPJ.
Que joia, que maravilha. Bom, a primeira semana do Trabalhador e Empreendedor de Linhares continua até sexta-feira, então. O que está previsto ainda para esses dois últimos dias? Nós temos 2 últimos dias. Na quinta-feira nós ainda vamos estar na pracinha Nestor Gomes. Amanhã nós vamos ter a participação do Sebrae. Às 15 horas nós vamos ter uma palestra com o Anderson, gerente aqui do Sebrae do município, falando sobre empreendedorismo. Durante o dia nós vamos ter a participação do Senac, do Prepara Cursos, a Andes vai estar presente, o nosso crédito vai estar presente e o Cine também com cadastramento do trabalhador aqui de Linhares. Na sexta-feira, nós fechamos a Semana do Trabalhador com um ciclo de palestras que vai acontecer na Secretaria de Desenvolvimento. São palestras que precisam estar fazendo a pré-inscrição ali na unidade, tá? Nós vamos ter uma palestra sobre empregabilidade aplicada pelo Cine, para os trabalhadores, né, que querem saber um pouquinho mais sobre como formar um currículo, como se comportar numa entrevista de trabalho. Nós vamos ter uma palestra também para os empresários, aplicado pelo Sebrae também, sobre como atrair, conquistar e manter os seus clientes, né, visto dessa crise que nós estamos passando. Os empresários também estão nesse foco. Isso, eles podem estar procurando a unidade para fazer a inscrição. E nós vamos fechar com a palestra do Mulheres Empreendedoras, que é mais um projeto da Secretaria de Desenvolvimento. Verdade, já falamos sobre isso aqui, em inclusive. Parceria com os CRAS, a gente vai ter mais uma edição aí do Mulheres Empreendedoras. Para o trabalhador, Cláudia, você que está ali no dia a dia como coordenadora do Cine, você acha que a qualificação é o único caminho para se chegar a ocupar uma boa oportunidade de emprego? Porque às vezes a oferta é grande, mas se não tiver qualificação, acaba não conseguindo, né? Hoje a gente fala, Cláudia, que para você entrar no mercado de trabalho, você precisa ter 3 coisas: experiência, qualificação e escolaridade. Tem muita gente que já tem a experiência, já adquiriu a experiência no decorrer, né, da sua carreira aí profissional, mas parou, fez o fundamental, não concluiu o ensino médio, aí fez um curso de qualificação na área. Na verdade, são as três coisas são necessárias hoje. Entendi. Eu preciso concluir pelo menos o meu ensino médio, eu preciso ter uma qualificação dentro da área que eu quero exercer e eu preciso, preferencialmente, ter uma experiência. Existem casos da empresa contratar sem experiência, mas aí eu preciso ter mais raro, né? A escolaridade e a qualificação no mínimo. É como um exemplo, um motorista de caminhão, por exemplo, é muito experiente, já há muito tempo na estrada e quer pleitear uma vaga de trabalho, e tem um outro que não tem tanta experiência, mas tem a qualificação e tem a formação básica, certamente vai ter prioridade aí na hora de conseguir a vaga. Né? As empresas elas estão criando, né, um conceito de que precisa ter essas 3 coisas. Experiência é fundamental, mas a escolaridade, você, né, saber falar, você ter um mínimo do 2º grau e você ter uma qualificação dentro da área que você está pleiteando, né? Vai. Por isso que a gente, na primeira semana do trabalhador, a gente criou essa oportunidade de estar levando todos esses serviços, né? O CEJA, para você concluir essa escolaridade, os cursos de profissionalizantes, o Senac, que é parceiro, o ProJovem, Pronatec, o Prepara Cursos, que está com a gente lá também. E aí, sim, com a experiência que você tem, você vai fazer o cadastro do Cine e se colocar aí na briga pelo mercado de trabalho. Verdade. O mercado que está cada vez mais acirrado, né, precisa realmente ter qualificação. Precisa ter qualificação. Tá joia. Só para reforçar aqui, gente, voltando um pouquinho sobre o microempreendedor individual, a gente está em pleno processo aí de declaração anual, né, de faturamento, de movimentação relativa a 2014, então é importante fazer essa declaração. Inclusive a gente até divulgou aqui no nosso telejornal sobre o baixo número de pessoas que fizeram, né, a pouca adesão. É muito importante essa declaração anual. Cláudia, quero agradecer muito a sua presença aqui, trazendo essas informações, e a gente espera que mais pessoas possam passar lá na Praça Nestor Gomes e conhecer um pouquinho do trabalho, pelo menos, né, obter mais informações ali, tá? Isso, e amanhã, lembrando que a gente vai ter também a participação do NAPS com algumas atividades voltadas para a saúde do trabalhador também. Tá, joia. O Cine também está com um horário de atendimento diferente aí agora, né? Isso, nós mudamos um pouquinho do horário de atendimento para poder beneficiar o trabalhador. Nós estamos atendendo de 8 da manhã a 1 da tarde, e o trabalhador que ele chega lá, ele já tem todo o painel atualizado do dia. Então, no período de 1 até as 5 da tarde, a gente faz o atendimento ao empregador, que é na hora que a gente vai captar essas vagas de trabalho, né, para o trabalhador. E aí nós vamos disponibilizar isso no período da tarde para que de manhã, aquele trabalhador que venha no primeiro horário, ele tenha as mesmas oportunidades daquele que vai ser atendido no decorrer do dia. Então quem está em busca de uma vaga tem que ir pela manhã? Pela manhã, de 8 às 13. Tá jóia. Cláudia, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigada. Eu conversei com Cláudia Fischer, coordenadora do Cine de Linhares. Esta edição do Cine Notícias termina aqui. O e-mail para você mandar a sua sugestão de reportagem aparece aí no seu televisor, pautalinhares@redecim.com. Acesse as nossas reportagens
reportagens e entrevistas nas redes sociais ou ligue para o telefone que aparece aí no vídeo, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.